Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 18 de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Detento do regime semiaberto é executado a tiros dentro do carro na BR-116. Foi hoje de manhã, perto do zoológico de Sapucaia do Sul. De acordo com testemunhas, 2 homens numa moto pararam do lado do veículo e fizeram os disparos. O trânsito continua lento no local, no sentido interior capital. Um motorista de carro de luxo foge depois de bater na parede de um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre. E ele havia retornado 4 vezes ao local para comprar bebidas alcoólicas entre a noite e a madrugada. E ainda pegava uma criança no banco traseiro. Depois da chuva de granizo, 4.000 casas tiveram estragos em Lagoa Vermelha, no norte do estado. Escutem só, as imagens, elas são impressionantes, até parece uma nevasca. E aí, as imagens do estrago. Em Viamão, 7 famílias precisam de donativos depois de perderem tudo com a enxurrada. Olha a imagem da água invadindo esta casa, visto na cidade vizinha aqui de Viamão. E você, está procurando emprego? Não perde as dicas que a gente tem hoje. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós começamos o SBT Rio Grande de hoje com uma imagem que parece uma nevasca em plena primavera e no norte do Rio Grande do Sul. Apesar das bonitas e curiosas imagens, a preocupação é grande com os prejuízos. A cidade de Lagoa Vermelha foi uma das mais atingidas, mais prejudicadas com a chuva de granizo que caiu na tarde de ontem. Temos outras informações com ele, o colega Marcelo Chemali, direto da redação. Marcelo, bom dia. Olá, bom dia, André Har. Bom dia a todos que acompanham o SBT Rio Grande. Impressionante essas imagens, viu, André? A quantidade de granizo foi tanta que nos pontos mais baixos das ruas, onde as pedras se acumularam, o gelo chegou a quase meio metro de altura. Nossa! As pedras demoraram para derreter bastante, tanto que por volta das 6h30 da manhã havia granizo na rua ainda, ou seja, mais de 14 horas depois do temporal. Aí a gente percebe imagens dos desabrigados já em ginásios, né, recebendo aí os donativos. Essa é uma imagem também do início, aí, momento em que o granizo, a força, né, da queda desse granizo, as pedras do tamanho aí parecida com ovos de galinha, né, pedras realmente impressionantes o tamanho. 12 bairros da cidade foram bastante atingidos, entre eles Boa Vista, São Sebastião, Gaúcha e também Bagé. São regiões onde moram pessoas mais humildes, são bairros mais afastados, justamente as mais afetadas, André. A Defesa Civil lá de Lagoa Vermelha afirma que 4.000 residências tiveram aí danos. 200 pessoas, como nós vimos aí o tamanho das pedras. Olha só o tamanho de um ovo de galinha, né, André? Claro que elas se acumulam, elas acabam se aglomerando, né, se juntando. Então, algumas parecem maiores do que as outras. Mas essa aí é um tapete de neve, né, André? Tapete de granizo. Nevasca, né? É uma nevasca realmente impressionante o que aconteceu nessa época do ano aqui na cidade de Lagoa Vermelha. E ainda bem, Marcelo Chemali, que nós tínhamos alertado já desde a segunda-feira, né, com a Estael Cias. Isso mesmo. Ontem alertamos também, quinta-feira, a respeito da chance de granizo em todo o Rio Grande do Sul. E chance até que continua, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo, né, Marcelo? Exato. A imagem impressionante. Imagem impressionante. Só para complementar, 200 pessoas tiveram que sair de casa, André. 30 estão em abrigos e 170 pessoas foram para casa de parentes. A prefeitura está distribuindo lonas, tentando aí socorrer todos os desabrigados. Está pedindo doações de alimentos, cobertores e colchões. Isso tudo lá em Lagoa Vermelha. Vamos pedir para o pessoal do áudio aí para aumentar o som para a gente ter uma ideia do que foi o barulho dessas pedras caindo lá em Lagoa Vermelha, no norte do estado. Vamos escutar. Barulheira total, né? Tem agora uma outra imagem que aparece que a gente escuta, acho que batendo no telhado. Vou aumentar o volume aí. Vai batendo no telhado, assustador. Tem uma outra imagem que aparece de um outro ponto. Acho que é aquele ponto que tem um carro da polícia. Ali também o barulho ele é ensurdecedor. E foi questão assim de 30 minutos. Olha aí. E aí tem vento, ó. Muito bem, daqui a pouco a gente volta falando mais da previsão do tempo.
Agora 11 horas e 40 minutos, você vai ver ainda hoje, motorista de carro de luxo foge depois de bater na parede do escritório de um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre. E o detalhe, de acordo com os funcionários desse posto, esse homem já tinha ido 4 vezes até esse local durante a madrugada para fazer o quê? Comprar bebida alcoólica. E ainda tinha uma criança no banco traseiro do carro. O SBT Rio Grande volta em instantes, é rapidinho. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 44 minutos. E você vai ver ainda hoje, detento do regime semiaberto é executado a tiros dentro do carro na BR-116. Foi hoje de manhã perto do zoológico em Sapucaí do Sul e, de acordo com testemunhas, 2 homens numa moto pararam do lado do carro e fizeram os disparos. Imagine, 7 horas da manhã, aquele trecho em direção a Porto Alegre, movimentado, bastante movimentado. Passando o zoológico, questão de 100, 200 metros, veio a moto desses 2 homens, o de trás teria disparado. E também saiu correndo, foi embora. O motorista ainda, ele tentou dirigir um pouco. Ele tentou andar um pouquinho, não conseguiu, parou no muro central, ali na divisão de pistas, já morto. A polícia a Polícia Civil demorou cerca de 2 horas para chegar até o local para fazer a perícia. Até então, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo um chamado por mais de 1 hora, de acordo com a própria Polícia Rodoviária Federal, fazendo um chamado para que a polícia fosse lá. E agora há pouco, segundo informações que acabamos de receber, às 11h15, então, o trânsito foi liberado. A grande questão, quem é esta pessoa, por que ele morreu? Era um homem que estava preso, ele estava em liberdade, estava como auxiliar de pedreiro, estava neste carro, um Cruze. Segundo informações também, o carro pertencia à mulher e a polícia não nos passa mais informações e mais detalhes justamente por causa da investigação que recém começa. Agora, se a gente olha a quantidade de tiros, impressionante. Impressionante. E poderia ter acontecido algo pior, justamente pelo movimento intenso de pessoas nesse horário. Em seguida, a gente traz outros detalhes. O motorista de carro de luxo foge depois de bater na parede de um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre. E ele tinha já ido pelo menos 4 vezes até esse posto para comprar o quê? Bebidas alcoólicas. Entre a noite e a madrugada. E ainda carregava junto no carro uma criança que estava no banco traseiro. Em seguida, a gente traz outros detalhes. E nós temos dicas, gente. Nós temos dicas para quem está procurando emprego. Olha só que coisa boa. A gente está aí no final do ano. É uma época em que começam as vagas temporárias e a gente tem uma previsão, se Deus quiser, um período de vendas muito bom para o Natal. E com isso também a abertura de novas vagas. Vagas temporárias, mas que muitas delas se transformam em vagas fixas. Então, daqui a pouco a gente traz outras informações a respeito das vagas temporárias. 11 horas e 47 minutos agora. Hoje é sexta-feira, é dia de quê? Acertou? Agenda cultural com ela, a Mônica Fonseca, que já traz, já chega. André, trazendo, tudo bem? Traz presente pra bom, gente. eu amo sexta-feira, eu amo vir aqui. A tua presença já é um presente, tu ainda traz presente para os nossos telespectadores. Eu trago, óbvio. Muito bom dia, André. Bom dia, Rio Grande do Sul. E olha, a gente já começa com presente pro pessoal de casa e dica de cinema também. 2 divas. Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer se encontram em Malévola, a Dona do Mal. É uma continuação, André, da história, né, da vilã interpretada por Angelina. E a Michelle interpreta uma rainha que não vai muito aí com a cara da Malévola. O primeiro que ligar agora para o 3230-5244 leva um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. Bacana. Telefone que já tem que estar na agenda. Já tem que estar na agenda, já salva no celular para ligar rapidinho e garantir os ingressos. Agora, André, é um filme que eu gosto muito, Malévola. Acho que eu já assisti umas 6 vezes, eu sei até as falas, porque mostra a visão da bruxa, né? Nós crescemos ali sempre ouvindo a história de que ela era má. Mas por que ela é má? Por que ela se tornou má? Isso né? faz a gente justamente questionar. Exato. Faz a gente pensar, né? E também, pra gurizada, tem o Paradouro Kids do SBT em Canela, na Serra Gaúcha. Um sucesso, hein? E olha, são várias atrações para os pequenos até domingo. A participação é por ordem de chegada, sábado e domingo, mediante a doação de 1 litro de leite. Então,
aproveita, já faz uma boa ação e se diverte, né, André? Mais um espaço da família aí, oferecido pelo SBT, lá em Canela, com a participação bastante intensa de interessados, a criançada, a família, né? A família toda procurando. E as atividades que tem, que são várias, né? E isso dá orgulho, né, André? Da gente fazer, a gente se comunicar, a gente fazer eventos voltados para a família, que todo mundo pode participar, inclusive as crianças. Principalmente as crianças, já que a gente está em outubro, né? Que é o mês das crianças. Mas agora a gente vai falar de showzaço. Aqui em Porto Alegre, Vanessa da Mata canta amanhã às 8 da noite no Bar Opinião. É a turnê do disco, do sexto disco dela, que se chama Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina. Olha, que profundo. Eu amo essa música dela. Sobe o som, DJ. Não mudará tudo que quer me dar. É demais. Ai, eu amo essa música, adoro. Adoro. Tu gosta, e já canta e já dança. Já canto com essa voz maravilhosa, a gente tá com para rachada. A gente tenta, o importante é ser feliz, né, gente? Quem canta seus males espanta. É isso aí. Mas aqui na tela do SBT hoje tem a participação especial da cantora Nayara Azevedo no programa Famílias Frente a Frente. Vamos ver o trecho do programa? Pode chegar! Eu quero animação! Esse Thiago é muito bom. Eu quero animação! Alegria do povão! Olá. Nayara Azevedo. Tem meu coração. Isso é família. Vamos conhecer as outras 3 famílias que entram oficialmente no Famílias Frente a Frente. Sabe o que eu gosto no Thiago? Ele não segue o padrão, né? Tipo assim, ó, ele é do jeito dele, ele se veste de um jeito diferente, ele tem o jeito dele de falar, ele é extremamente espontâneo, não adianta, o cara tem a veia artística, né? E tá mandando bem demais nesse programa. Né? E ele tem uma maneira de conduzir muito interessante. Muito ele interessante. canta, Ele se envolve. atua, dança, É um artista. né? É neto do cara, pô, né? Tá ali na veia. Então, hoje à noite, né? A partir das 11h15 da noite, você já sabe, né? Tem Famílias Frente a Frente aqui no SBT. E amanhã, sábado, é dia de quê? Ai, André, tu tem que participar do Masval, André. Mas A gente tem que fazer uma matéria com o André. você tem que me convidar. Vamos fazer o seguinte, ó. Pessoal, corram agora para as redes sociais do Masval, @MasvalOficial, e manda uma mensagem pra gente ou comenta na última foto que a gente postou o que a gente deveria fazer com o André Raro. Ah, meu Deus do céu. Tá, André? Tu topa? Tá bem. Olha, André. Ai, tá Isso aí, né? Agora, vamos falar o que vai ter no programa de amanhã. Porque, gente, o programa André, tá aterrorizante e desafiador. Eu fui transformada em bruxa com uma maquiagem de botar medo até em gente grande. Olha, isso é tudo. Eu me olhei no espelho e fiquei com Não medo creio. de mim. Juro por Deus, fiquei mesmo. Até o terceiro olho eu ganhei bem no meio da testa. E tem também uma matéria incrível com a Vitória Guerra, medalhista olímpica em ginástica rítmica. A guria parece de borracha. E pra encerrar o programa, o desafio pra lá de gostoso com a banda Maneva, que tem feito muito sucesso no Brasil e no mundo. E também os rapazes, André, provaram que mandam tão bem no reggae quanto na comilança. Nós desafiamos a gurizada a comer muitos hambúrgueres. Agora, que desafio cá pra nós, né? Olha, desafio mas o primeiro saboroso, tu né? manda bem. Ah, o primeiro tu, adorei esse desafio, Mônica, show de bola, não sei o quê. Aí o segundo, tu já diz assim, ó. Opa. Poxa, mas é que eu almocei, eu já comi. Ah, não sei se consigo. Quando chega no terceiro, a galera começa a dar BO, sabe? Começa a dar PT, já começa aqui, ó, o olho começa a saltar do rosto. A gente começa a ficar preocupado, assim, mas foi. Foi. Eles só ficam agora um ano sem comer. Tudo isso e muito mais amanhã, 12h30, aqui no SBT. E é isso, André. Muito obrigada. Um beijo especial. Espero todo mundo ligadinho amanhã, 12h30, aqui na tela do SBT. Então tá, Tchau, se cuidar. gente. Tchau, André. Tchau. Olha só, 11h53, 24 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. O Inter volta a vencer no Campeonato Brasileiro, mas todo mundo continua mais interessado mesmo em saber quem vai ser o treinador do Internacional. Ele, Jeremias Werneck, não ele, o novo. Já imaginou? Vai daqui a pouco, né? Eu já tinha me oferecido. Enquanto isso, segue a chaminé e a gente esperando a fumaça branca. Afinal de contas, essa fumaça branca, quando sair a decisão, por enquanto, só a fumaça escura. Pronto. Como tu sabe tudo da liturgia do Vaticano, viu a fumaça preta? Me conta aí, André. A fumaça preta é aquela velha história.
Os bispos se reúnem, não teve consenso, eles pegam esse papel e queimam. Aí sai a fumaça preta, ou seja, não escolheram ainda o Papa. Quando sai branca, é porque então está escolhido. Habemos Papa e o Inter não habemos técnico. Não. Deixa eu te contar mais detalhes. Sempre para aqui a Sam Motors, a nossa parceira, solta aí, Douglas, a buzininha. Que é o seguinte, ó. O Inter tentou o Eduardo Cudê, que a gente trouxe ontem no Campinho, logo depois da entrevista dele na Argentina, dizendo que ele não assume o Inter. Aí o Inter jogou em Santa Catarina e depois do jogo o Inter confirmou, olha, falamos com o Cudê, mas ele não aceita agora. Então está definido que não Eduardo está definido. Não está definido nada. Quase isso. Tá? O que o Inter definiu? Até um segundo momento, até a segunda ordem, segue o Ricardo Cobachini. Até o Inter perder a primeira. Aí vem alta crise. O André tá aprendendo sobre futebol. O André tá aprendendo sobre futebol. É mais ou menos assim, gente. Aprendo com vocês. É mais ou menos assim. Mas o Eduardo Cobachini fica no cargo e ele ganha uma moral, porque ontem, vamos soltar aí os gols, o Inter jogou em Floripa e venceu o Avaí. E é uma vitória importante, afinal de contas o Inter não vencia há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória sob o comando do Cobachini, obviamente. Então o Inter venceu 2-0 o Avaí e ganhou um fôlego, voltou para o G6 do Campeonato Brasileiro, tirou o Grêmio dessa zona de classificação para a Libertadores. O primeiro gol foi marcado pelo Patrick, ainda no primeiro tempo. Então meio de xiripa, assim, né? Rebote. E aí no segundo tempo o Sarrafiori, primeiro toque dele na bola, ele fez golaço aí, ó. Na saída do goleiro. Cobertura. Eu preciso dizer o seguinte, 2-0, fora de casa, mas o Inter não jogou bem, tá? Então essa é a má notícia. O Inter ganhou, beleza, mas o Inter não jogou bem. Agora o importante é que ganhou. Deu. Vamos virar a página, tá? Agora estava contra um time... O time lá de baixo, na zona do rebaixamento. Podia ter apresentado um pouquinho mais de futebol. O Avaí teve um jogador expulso com 3 minutos. E por que não apresentou melhor futebol? E explica pra gente. Tem a ver com essa mudança toda de técnico? Não passa muito pela mudança. Até porque o técnico, ele acompanhava o Cobachini. Isso, o L é antes, no começo. Cobachini. Ele já estava há muito tempo acompanhando também o time. Quer dizer, ele não entrou ali sem conhecimento nenhum. Ele não mudou muita coisa em relação ao Inter. O Inter veio numa pegada assim, abatido animicamente, depois de perder a Copa do Brasil. Ainda não conseguiu sacudir, sabe? Tirar a poeira do corpo e seguir em frente. Não conseguiu. É a crise toda, né? É a crise de perder os jogos, da saída do técnico. Acho que é todo um conjunto, né? Sim. Agora é o seguinte, o André. O Débora Futebol Clube, ele vai ao ar daqui a pouquinho no Campinho com uma história, olha, de superação. O Thales, um guri de Guaíba, enfrentou um monte de dificuldades, mas ele nunca desistiu. E hoje ele realiza o sonho de jogar futebol. No segundo dia de vida, os médicos disseram que eu estava com meningite. Tem que persistir, que nem eu fiz, persistir. Vai receber muito não, vai. Até uma pessoa que anda vai receber muito não. Mas você não pode desistir, tem que sempre correr atrás. E é a tua força de vontade, depende de você vai chegar. Que história, né? Que banho, né? De muitas coisas, de muito aprendizado. Daqui a pouco tem mais, tá? E tem ingresso também no Campinho. Tem ingresso no Campinho? Tem. Esqueci, essa reportagem tá espetacular. Tá. Então, demais. Até daqui a pouco Valeu. no Campinho. Agora 11h58. Olha, gente, voltamos a falar sobre o tempo, né? A gente teve ontem muita chuva, mas muita chuva. Pelo menos 7 famílias perderam tudo que tinham com a chuvarada desta quinta-feira aqui em Viamão, na região metropolitana. Presta atenção nessa imagem. Isso é uma cascata invadindo o pátio de uma casa. A imagem, ela é assustadora. Essas casas ficam no bairro Promorar, parada 57, né, na RS 040. E a força da água provocou essa cachoeira que a gente está vendo. Cachoeira que entrava nas casas. É uma rua que ela fica num nível mais alto e a gente vê a força d'água. Olha a imagem dentro dessa residência aí. Tudo, gente, debaixo d'água, tudo. Vamos escutar o que eles falam. Vamos escutar. Bom, aí a água invadindo, a gente vê que tem uma escada ali. Gente, é uma força impressionante. Aí vão dizer, isso é área irregular. Não, senhora, não é área irregular. Isso aí é uma área regular, quer dizer, a chuva, a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Claro que o volume de água foi bastante grande.
Mas depois a gente vai olhar o resultado disso dentro da casa. Vamos acompanhar a imagem, aumenta o áudio. Olha o desespero de ver tudo estragado. Roupas, móveis. Olha aí, ó. Olha a geladeira. Deixa, mãe, deixa. Liga a tomada. Pessoal chorando, né? Chorando porque viram ali que perderam tudo. E é questão de minutos. Cerca de 50 pessoas foram atingidas aí nessa região de Viamão. Os assistentes sociais, né, que estão atendendo a região, estão recolhendo donativos que podem ser entregues no Centro de Referência de Assistência Social São Lucas, que fica na 040 mesmo, ao lado do Corpo de Bombeiros. Então, quem puder ajudar, vai lá e faz uma doação. E até doação de roupas, de alimentos e de móveis, porque essas pessoas, gente, perderam tudo. Como vai ficar o tempo? Ainda hoje pode chover forte, viu? Principalmente, deixa eu mostrar no mapa. Essa região oeste aqui do estado, tá? No noroeste e no norte do Rio Grande do Sul. Por quê, gente? Porque está vindo aqui do norte se a gente for lá fora agora, a temperatura é de 24 graus com umidade. A gente já tinha alertado que entraria pelo norte a temperatura mais alta, um vento quente. A gente vê a imagem ao vivo aqui em Porto Alegre, tem sol nesse momento, né? Um dia muito bonito. E o sol vai aparecer, portanto, entre nuvens e pode ter chuva fraca nessa região aqui. Mas no oeste aqui vai ter o sol. As temperaturas chegando a 22, 25 lá em Santa Rosa, 24 em Santa Maria. Em Novo Hamburgo, perto de 30 graus, 28 graus é a previsão da temperatura para hoje à tarde ali no Vale dos Sinos. Bom, e quando tem calor, sempre tem risco de temporal. E esse alerta de temporal vale principalmente para a metade norte, que inclui aqui a região metropolitana. Tá? E essa instabilidade, ela pode acontecer principalmente aí no final de semana, a partir de domingo. Aqui em Porto Alegre, final de semana, vamos dar uma olhadinha? A previsão para o final de semana, sexta-feira, portanto, com chuva. O sábado e o domingo já está aparentando essa chance de chuva, ela pode acontecer entre hoje e amanhã na capital também. Sábado e domingo, previsão de sol, e vejam que as temperaturas não sobem muito. Mas do domingo para segunda-feira, portanto, tem aí a entrada de uma nova possibilidade de chuva aqui na capital gaúcha. A gente está naquele período de transição, período da primavera. Então, é daquela época que a gente tem que estar preparado para tudo, porque o tempo ele tem uma mudança, né, atmosférica muito rápida. Então, a gente pode ter sol, como tem agora, calor, chuva e também frio. 12:02 agora. E atenção, olha essa história. O motorista de um Porsche, ele perdeu o controle do carro e invadiu o escritório de um posto de combustíveis aqui em Porto Alegre. E o detalhe, de acordo com funcionários desse posto, o homem foi pelo menos 4 vezes até o local durante a madrugada para comprar bebidas alcoólicas. E tinha uma criança junto no carro. Os detalhes na tela agora. O acidente aconteceu neste posto de combustíveis, no bairro Moinhos de Vento, região nobre de Porto Alegre. As imagens das câmeras de vigilância mostram uma caminhonete preta no estacionamento. Em seguida, chega o carro de luxo, um Porsche modelo Panamera. Repare que um dos passageiros desce e o motorista continua ao volante. De repente, o veículo avança, acelera e bate de frente. Os funcionários do posto se aproximam para ver o que tinha acontecido. Mas a imagem que chama a atenção é de uma criança que sai do banco traseiro do automóvel, avaliado em R$700 mil. De acordo com testemunhas, o motorista da Porsche entrou na loja de conveniências pelo menos 4 vezes durante a madrugada, sempre para comprar bebidas alcoólicas. O homem deixava o posto de combustíveis em alta velocidade aqui pela Avenida 24 de Outubro. Mas na última vez perdeu o controle da direção e provocou o acidente. Mesmo com um alerta dos funcionários, ele fugiu do local antes da polícia chegar. No primeiro momento ele falou para os funcionários que não era para chamar a brigada, que ele ia relatar que ia ser resolvido internamente. Foi acionada a brigada, ele não esperou a brigada chegar e acabou saindo antes da brigada chegar. O escritório do posto de combustíveis ficou totalmente destruído. Pedras de mármore italiano, móveis em madeira de lei, cadeiras de couro nobre e vidros especiais foram quebrados. Um prejuízo de quase R$150 mil. O proprietário preferiu não gravar entrevista, mas estava bastante triste com um acidente que destruiu parte da história de mais de 35 anos do estabelecimento. Quem veio pegar o carro
Eu acredito que foi uma outra pessoa, porque não é a mesma pessoa que desceu do carro que na hora que teve o acidente. Esse rapaz que veio resgatar o Porsche não falou nada para os frentistas, para os funcionários do posto, simplesmente entrou e saiu acelerando. Simplesmente ele veio da rua, entrou dentro da Porsche, engatou a ré e desceu a rampa acelerando a todo, tanto que saiu pela pista da mostardeira e se foi embora. O sistema de câmeras ainda mostra os passageiros e motoristas dos dois veículos indo embora, na caminhonete preta. Minutos depois, um homem retorna ao posto, entra na Porsche, manobra o carro e acelera para escapar do flagrante. Este outro vídeo foi gravado pelo celular de um dos frentistas. O caso foi registrado na 10ª Delegacia de Polícia Civil no bairro Bonfim. O inquérito foi aberto para apurar as responsabilidades. Nossa, quantas perguntas que a gente tem para fazer, Marcelo Chemali. E essa pessoa foi identificada, vai prestar depoimento quando na polícia? O que se sabe mais disso aí, Marcelo? Olha, André, pelo que nós apuramos aí, tanto com a Polícia Civil quanto com algumas testemunhas, o que aconteceu com esse motorista desse carro, um Porsche Panamera avaliado em R$700 mil. Um homem na quarta-feira vendeu esse automóvel. O ex-dono dele vendeu o automóvel na quarta-feira, assinou ali o documento de transferência e ainda não havia sido transferido. Ixi. Quando o motorista, muito provavelmente o motorista, isso ainda não está esclarecido, o motorista que comprou o carro, provocou esse acidente quase 24 horas depois. Ou seja, o carro Porsche ainda está no nome do antigo dono, que preferiu não se identificar nesse momento, pediu a descrição, porque vai tentar resolver isso da forma mais correta possível. Agora, o que não foi correto foi o que o motorista fez. Durante várias vezes, durante noite e madrugada, foi alertado, inclusive, por funcionários que ele não poderia consumir a bebida alcoólica dentro do posto de combustíveis por conta de uma legislação aqui de Porto Alegre. O posto apenas vende a bebida alcoólica, mas o consumo não é permitido ali no pátio do posto, no estacionamento, pois durante 4 vezes o motorista, alguns amigos, o pessoal que também estava naquela caminhonete... E criança, né? E a criança no banco traseiro... passavam no posto, compravam bebidas alcoólicas, saíam consumindo, de acordo com algumas testemunhas, acelerando, dando cavalinhos de pau ali no entorno do posto. Motorista também bebendo, Marcelo? Motorista, tudo indica que sim, porque as testemunhas apontam isso. As testemunhas, ele entrou na loja de conveniências, comprou bebidas alcoólicas, retornou, isso 4 vezes durante a noite e madrugada. Isso a polícia agora vai averiguar. Agora, o que mais chama a atenção é a criança no banco traseiro e por que ele fugiu do local antes da chegada da polícia, né, André? A pergunta que a gente faz, né, Marcelo Chemali, numa hora dessas, não fazendo aqui nenhum pré-julgamento. Claro. Apenas uma discussão aqui. A gente vê aí o momento que o carro está chegando e bate, olha só. Ele meio, acho que foi apertar no freio, apertou no acelerador. Numa hora dessas, as testemunhas, as pessoas, vizinhos que estavam vendo a movimentação, ou mesmo frequentadores do posto, será que não deveriam, nessa hora, ter comunicado à polícia que tinha uma pessoa nessas condições? Apenas questionamento que a gente faz se colocando no lugar de uma testemunha, né? Porque o que poderia ter acontecido? Ele derrubou ali a parede, mas poderia ter pego o carro e ter atirado contra um poste e ter morrido todo mundo, inclusive essa criança. Então são essas situações que a gente se questiona hoje, nos dias de hoje, isso. Primeiro, um absurdo total. A pessoa tendo conhecimento. Primeiro, sabe das leis de trânsito. Segundo, sabe que não pode, sabe que direção e álcool de fato não combina. Mesmo assim foi lá e insistiu. O carro não estava regularizado. Uma outra situação, quer dizer, uma dor de cabeça para todo mundo. E poderia ter sido, Marcelo Chemali, muito pior, ainda que o estrago ficou só no material. Agora, poderia ter tido vítimas, poderia ter tido pessoas feridas e até mais grave ainda nisso que aconteceu aqui em Porto Alegre. Tanto no posto, dentro aí do posto de combustíveis, quanto no trânsito na rua, né, André? Sem dúvida. Porque foram 4 vezes em que o grupo comprou bebidas alcoólicas, testemunhas, funcionários relataram aí aos policiais de que ele tinha, sim, indícios de consumo de álcool, o que não é permitido, direção e álcool não combinam, ou seja, ele poderia ter provocado um acidente com feridos dentro do posto e no entorno ali do bairro Moinhos de Vento, onde ele saía acelerando e aí minutos depois retornava para o posto para comprar mais bebida alcoólica. Enfim, é uma atitude de fato condenável, né? Condenável. E a gente repete, e ainda, além de tudo, uma criança, o que poderia ter acontecido? Então, são esses questionamentos que a gente faz, se colocando no lugar daquelas testemunhas, né? Até que ponto vai o teu limite? Só que essa pessoa está circulando pelo espaço que é de todos, que é um espaço comum.
né? Então, qual é o momento aquele que a gente deve tomar uma atitude? Isso é bastante polêmico, Marcelo. E vale o alerta nessa questão de consciência cidadã que você está destacando, né, André? Porque não é um carro comum, é um carro facilmente visualizado na rua. Você pode ali estar percebendo uma situação errada, anota a placa, anota o modelo do carro e dá uma ligada para a Brigada Militar, para a EPTC, por uma possível abordagem numa blitz, numa barreira, enfim, uma barreira de prevenção, para que ele proteja a própria vida e especialmente a vida das outras pessoas. Verdade. Que não tem nada a ver com a atitude arriscada, primeiro, de acelerar e na hipótese de estar consumindo bebida alcoólica, né? E incrível que nos dias de hoje, com tanto que se fala, com tantos números de violência no trânsito, uma pessoa tem coragem de fazer isso e ainda com uma criança. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E no mês das crianças, né? Sábado passado aí, 12 de outubro, dia das crianças, absurdo total. Obrigado, Marcelo Chamalha, até daqui a pouco. E agora eu quero a sua atenção, 12:10. Olha o que aconteceu na BR-116 hoje de manhã. Um preso do regime semiaberto, ele foi morto a tiros dentro do carro na BR-116, ali em Sapucaia. De acordo com a polícia, 2 pessoas numa moto passaram do lado deste carro e atiraram contra o motorista. O homem tinha 44 anos e tinha também antecedentes por tráfico de drogas. A Bruna Osterman nos conta aí na tela agora. O crime aconteceu pouco depois das 7 horas da manhã. Dário de Souza, de 44 anos, trafegava pela BR-116 quando foi executado. Foi uma moto com dois ocupantes. E a gente viu ali o veículo alvejado dos dois lados, né? A perícia encontrou cápsulas de fuzil a cerca de 500 metros de onde o carro parou. O homem foi atingido por diversos tiros. A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo de cargas. Ele cumpria pena no regime semiaberto no Instituto Penal de São Leopoldo e recém havia saído de lá para passar o dia fora. Familiares contaram que Dário estava trabalhando como servente de obras. O veículo é da esposa dele. Após o crime, a rodovia ficou congestionada. A perícia demorou 2h30 para chegar. Bom, vários questionamentos aí também com essa história. Nós estamos até este momento, os nossos colegas aqui na redação, estagiários, à procura de informações, de alguns esclarecimentos. Porque a gente queria entender o porquê, por exemplo, a demora. A Polícia Rodoviária Federal, que é uma rodovia federal, fez o primeiro atendimento. Foi por volta de 7 horas da manhã, os policiais chegaram até o local, o que fizeram? Acionaram a Polícia Civil, quer dizer, tentaram acionar a Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal não conseguiu contato com a Polícia Civil na cidade de Sapucaia do Sul, nem de Canoas. Porque é a Polícia Civil que tem que acionar o IGP, que é a perícia que se desloca de Porto Alegre para fazer a perícia nesse carro e nesta vítima. A delegacia de Sapucaia não estava aberta. E Canoas, que é plantão, não atendeu os policiais rodoviários federais no momento que fizeram a ligação por volta das 7 da manhã. E a perícia só foi acionada às 8h49. Quando a Polícia Rodoviária Federal conseguiu contato com a delegacia de Sapucaia, foi só quando ela abriu, não tinha nenhum plantão. Isso são informações que eu estou passando da Polícia Rodoviária Federal, portanto, informações oficiais. E a equipe saiu às 9h16, isso o acidente, o crime às 7 da manhã. Às 9h16 que a perícia se deslocou, portanto, de Porto Alegre até Sapucaia do Sul, quase em frente ao zoológico. Mais um crime que, por todas as características que a gente consegue, foi uma vingança. É uma pessoa que já estava no semiaberto. Ele era servente de pedreiro, estava com o carro da mulher, esse carro Cruze. Quando passava por Sapucaia do Sul, foi alvejado e a quantidade de tiros, vocês observaram? Vamos dar uma olhadinha aqui da quantidade de tiros desse carro. Eu não sei qual é a arma que foi usada, não se sabe ainda. A Polícia Civil está guardando as informações até por uma questão de investigação. Mas dê uma olhadinha na quantidade... Olha a roda girando porque o carro parou na mureta. Olhem a quantidade de tiros. Tem um que pegou aqui na porta, um pegou só na porta, no vidro de trás mais um. E quantos acertaram o rosto, a cabeça direto desse motorista que era a vítima? A polícia está investigando se foi uma retaliação, se foi uma vingança, porque ele estava de fato saindo do presídio. Eu só não entendi de onde que ele estava, qual presídio, se era em São Leopoldo ou Novo Hamburgo. Presídio de São Leopoldo. Saiu de São Leopoldo no semiaberto, ou seja, ele teve que dormir na prisão.
pegou o carro de manhã, se deslocando para Porto Alegre. E é um horário que a movimentação, e principalmente na sexta-feira, é muito grande de pessoas se dirigindo à capital. Quer dizer, esses tiros poderiam, inclusive, ter acertado várias pessoas, porque a gente vê que não foi pouca coisa. Foram muitos tiros disparados, muitos tiros. É o que a gente sempre diz, se ele tinha envolvimento, agora isso a polícia é que vai investigar e vai descobrir por que ele foi morto. Se foi uma vingança, se estavam só aguardando ele sair para chegar o momento certo. Agora a gente fica no meio dessa guerra. Não é só guerra, né, entre facções, entre grupos rivais, a gente fica no meio disso tudo. Fica no meio e do outro lado ali, bom, volta aquela imagem um pouco, volta a imagem, que eu acho que é o vidro do caroneiro. Eu não sei se a gente vê que o vidro do motorista foi atingido e agora vai aparecer em seguida a imagem pelo outro lado, que eu acho que os tiros que transpassaram, né, o veículo. Devem ser. Então vejam só como as balas correram no sentido horizontal e foram disparadas, pelo que se entende, elas devem ter sido disparadas no sentido do lado do motorista. E ela, olha só, vamos ver quantos furos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não sei se foram 10 tiros, mas eu estou contando o número de furos aqui. Ó, a informação que a Bruna Osterman, que está acompanhando a gente, que fez a reportagem, eles deram pelos dois lados, é isso. Pelos dois lados. Pena que não tem mais câmera de segurança, né? Porque a BR-116 tem todas as câmeras instaladas, mas infelizmente elas não funcionam. E teve mais um tiro ali atrás. Então foi uma quantidade enorme de tiros. Foram procuradas cápsulas, mas pelo que se entende, as cápsulas ficaram dentro do carro, né? O que se confirma, então, a informação que se tinha, se a Bruna está me ouvindo, ela confirma. Fuzil? Fuzil. A informação que se tinha é que o caroneiro tinha disparado, o caroneiro da moto tinha disparado contra o carro. Eu não sei se a Bruna, que está me acompanhando, pode me dizer se o piloto também parou e atirou. Porque são cenas que aconteceram, gente, muito rápido. Muito rápido. A Bruna Osterman me passando nesse momento aqui pelo ponto eletrônico, conta para mim o que aconteceu atualizando sobre essa questão. Eles dispararam cerca de 500 metros antes de onde o carro parou. Então a polícia acredita que primeiro foi de um lado, continuou andando, isso de fato ele andou mais um pouquinho e aí parou ali na mureta. E aí depois atiraram do outro lado, que era para se certificar que iam matar. Eles não conseguiram encontrar, né, Bruna Osterman? As cápsulas não encontraram. Algumas acharam, mas aí a 500 metros. É uma cápsula de fuzil, isso provavelmente, então, pela distância em frente ao zoológico, exatamente ali no zoológico, onde começaram os tiros. E mais adiante, ele chegou a dirigir, essa informação a gente tinha, que ele estava dirigindo, mesmo ferido, e aí parou na mureta. A gente vê que a roda, o carro ficou levantado por causa da mureta. Imagina, poderia ter atravessado a BR, atingido outros carros também, mas aí ele parou nessa mureta. E a gente vê que a roda está girando. Por quê? Porque o carro está levantado, está escorado na mureta. E aí, então, eles foram completar os tiros. Então, a gente fazendo uma conta rápida, olha aí, do lado ali do caroneiro, quantos tiros foram. E ainda tiros atrás. Impressionante, 7 horas da manhã, em frente ao zoológico de Sapucaia do Sul, onde é um movimento, e eu conheço bastante o horário de movimentação, é a hora que tem muita gente circulando em direção a Porto Alegre, ainda mais numa sexta-feira. Então, ainda o que chama a atenção é que ninguém tenha ficado ferido e nenhum outro carro atingido. E se algum carro foi atingido, certamente esse motorista deve procurar a polícia para prestar informações, né, e esclarecimentos também, que a polícia precisa de testemunhas. Neste momento em que dá um tiroteio desse numa estrada, o pessoal quer dar no pé e ir embora. Então, a polícia também, e não tem câmeras de segurança, talvez alguma câmera de algum comércio, mas ali não tem, porque é o zoológico. Tem um mercado do outro lado, talvez alguma câmera, se consegue alguma câmera lá do outro lado, alguma imagem, e fica esta dúvida, esta explicação. Por que se demorou tanto? E isto é a Polícia Rodoviária Federal que diz. Demoraram mais de 1 hora para conseguir acionar a Delegacia de Polícia ali de Sapucaia e também de Canoas, a Polícia Civil, para que fizesse este atendimento. Nós vamos continuar acompanhando e trazemos informações a qualquer momento sobre este caso que aconteceu às 7 horas da manhã, ali em Sapucaia do Sul. Muito bem, agora são 12h19. Agora eu tenho um recado da TIM para vocês. Com o Chip Top,
você se conecta de verdade, faz a festa da internet. E ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar um play, só isso. Música nova? Fácil, é só baixar. Redes sociais, Facebook, Messenger e Twitter são ilimitados. WhatsApp também é ilimitado. Não desconta da sua franquia de internet. E tem mais, você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar do jeito que quiser. É, isso mesmo. Mais 3 GB de meia-noite até 6 horas da manhã. Compre já o seu TIM Chip Top na banca de jornal, na farmácia, com os promotores TIM, enfim. Sempre tem um ponto de venda TIM pertinho de você. Aproveite. Aproveite a TIM, a inovação que não para. Muito bem, agora são meio-dia e 20 minutos, 24 graus é a temperatura. Voltamos para a redação. Uma perseguição a um carro roubado começou em Alvorada e terminou num acidente aqui em Viamão. A redação, Marcelo Chemalho, os detalhes e que batida, meu Deus do céu. Olha que bangornada, hein, André? Olha só a batida desse carro no coletivo. Esse caso que aconteceu aí por conta de uma... patrulhamento de rotina da Brigada Militar no bairro Terra Nova, lá em Alvorada, quando os PMs desconfiaram do veículo, um Cobalt Prata, e aí consultaram e perceberam que o veículo era roubado. O motorista que estava no Cobalt percebeu que os PMs se aproximavam e aí começou a acelerar, começou a perseguição, o carro cruzou o limite com o Viamão e bateu nesse ônibus que aparece aí na imagem do bairro Passo Dornelles. Totalmente destruída a frente. Os policiais conseguiram fazer a abordagem, 3 homens estavam dentro. 2 mais jovens, 19 e 20 anos, e um homem de 35 no carro. Eles foram retirados, 2 retirados sem ferimentos, e o motorista ficou preso nas ferragens, precisou ser resgatado. Que incrível! Estavam com 2 simulacros, né? 2 imitações aí de revólver, celulares, carteiras e também amostras de medicamentos que pertenciam ao dono do carro que foi roubado. Na delegacia, outras vítimas reconheceram o trio como sendo aí autores de outros roubos, levaram motocicleta, TV, celular e também vítimas do bairro Jardim Algarve, em Alvorada. Nem feridos ficaram. Incrível isso, né? 2 aí ficaram sem ferimentos, o motorista que precisou ser resgatado ficou mais ferido, foi medicado e foram para a delegacia, lá para a delegacia de pronto atendimento de Alvorada, provavelmente aí agora à espera de uma vaga no sistema prisional, André. A gente viu aquela arma ali que é o chamado simulacro. Simulacro. Tão feia essa palavra. Uma imitação, né, André? Uma imitação. Mas é perfeita a imitação. Né? Perfeita. Ela é perfeita. Quem olha aquilo ali, meu Deus do céu, nem duvida que é e nem tem que duvidar numa hora dessas, né? Aí, ó, jura que é um revólver de verdade. Mas isso aí é um revólver falso. É um revólver falso. Muito bem, depois desta perseguição, a gente teve também uma carga de 500 quilos de agrotóxicos proibidos do Brasil. Foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria. Esses pacotes de veneno lotaram a caminhonete usada para fazer o transporte. Imagina, fico eu pensando, esta foi apreendida. Mas será que quantas outras não passaram e a gente não está consumindo produto que não poderia consumir, hein, Marcelo Chemalho? Uma pergunta aí com uma resposta preocupante, né, André? Agora, impressionante, não havia espaço para mais nada aí no porta-malas dessa caminhonete. Os agrotóxicos dentro aí, trafegava pela BR-158. Na noite de quinta-feira, os policiais desconfiaram da Sportage, tentaram fazer a abordagem, só que o motorista fugiu, acelerou e daí deu início a uma perseguição de 50 quilômetros, André. No meio do caminho, uma outra caminhonete tentou atrapalhar a ação dos agentes e a brigada foi acionada para dar suporte aí e os 2 veículos foram abordados. Dentro estavam aí rádios de comunicação para te ver aí a organização desses bandidos. A suspeita é que a segunda caminhonete servia de batedora para a Sportage. No porta-malas, os 500 quilos aí de agrotóxicos que não têm autorização para serem aplicados aqui no Brasil. Produtos sem origem, de origem estrangeira, com venda proibida aqui no nosso país. Motorista de 31 anos na caminhonete tentou atrapalhar a ação da polícia, foi preso em flagrante e o condutor da Sportage, onde estavam os agrotóxicos, conseguiu fugir a pé. Os 2 tinham placas de Criciúma, em Santa Catarina, e foram apreendidos junto com a carga proibida, André. Lembrando que os agrotóxicos há pouco tempo foram liberados, diversos que eram proibidos foram liberados. Imagina os que não foram liberados, a quantidade de veneno, de perigo que oferece
as pessoas. E aí é um exemplo, esta não estava liberada. Muito bem, obrigado Marcelo Chemali, te cuida, até segunda-feira. Até segunda-feira, bom final de semana. Vai pela sombra, um abraço grande. Igualmente. Meio-dia e 24 minutos, voltamos a falar mais uma vez da situação lá em Lagoa Vermelha, no norte do estado, depois da chuva de granizo. Apesar da imagem bonita até, porque parecia uma nevasca, muito prejuízo. Mais de 8 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas de ontem, quinta-feira. Foi por volta de 3 da tarde. A Prefeitura de Lagoa Vermelha já está fazendo toda a medição de todo o estrago provocado por essa chuva. Mais de 4 mil casas foram atingidas pela chuva de pedra. Vamos ver agora o que diz a Defesa Civil e também o prefeito do município. Que eu já tenho aí, né, um bom tempo aí morando em Lagoa Vermelha, né, moro desde meus 2 anos de idade aqui, nunca tinha visto nada dessa magnitude, né, foram aí 12 bairros afetados, né, nessa região desses 12 bairros temos 5.100 residências, 5.103 residências mais precisos nesses 12 bairros. Acreditamos aí pelos levantamentos prévios aí que 80% já podemos fazer uma estimativa, né, de porcentagem aí de umas 80% das residências danificadas. É tristeza, né? Comoção, vendo as pessoas também. Depois da chuva, graças a Deus, consegui ajudar algumas pessoas que estavam precisando ali cobrir casas e até fazendo mudanças, ali ajudando a mudar as coisas. A sensação é de tristeza, né? Na hora é angústia e depois é a tristeza de ver as pessoas perderem todos os seus bens conquistado uma vida inteira em cerca de 10, 15, 20 minutos. E os estragos daí estamos vendo hoje ainda, mas foi grande, tudo encharcado. Vou perder alguns móveis e os colchões, pelo visto, já vou perder também. Preocupante. A gente vem acompanhando que essa primavera está com uma temperatura oscilando, né, de maneira muito forte. A temperatura, bom, no sábado chegamos aí quase 40 graus em diversos municípios. Mas já passou de 2.000 o número de ovelhas que morreram por causa do frio, porque chegou essa época, fazem a tosquia e com o frio desta semana, então para ver a mudança de tempo, né? Calor no sábado, frio agora. Já passou, me parece que de 2.500 ovelhas, a gente mostrou aqui isso ontem lá na fronteira oeste. E agora, o que acontece na região, esse estrago? Quando a gente tem essa mudança de temperatura e entrada de umidade, acontece esse tipo de fenômeno, a chuva de pedra. E o que preocupa é que a previsão, como a Estael disse, é a entrada de ar quente pelo norte do Rio Grande do Sul e pega em cheio a região de Lagoa Vermelha. Então, todos muito cuidado e muita atenção, apesar que com chuva de pedra vai fazer o quê? A única coisa que tu pode fazer é pegar, se tu está dentro do carro, tentar procurar um abrigo para se proteger debaixo de uma árvore, debaixo de um telhado, porque senão o que ele vai botar na tua casa, né? Não tem de fato o que fazer. Então aí a nossa solidariedade à Lagoa Vermelha do norte do estado, prejudicada e bastante por causa... A gente tem a imagem da chuva de pedra para mostrar, para quem não viu, se tiver, vamos mostrar um pouquinho. Olha só, isso foi ontem, Lagoa Vermelha, gente. E pedras que não é assim aquela pedrinha pequenininha, é pedra mesmo, a gente viu ali do tamanho até de uns ovos de galinha. Então por isso o estrago tão grande na cidade, não só em Lagoa Vermelha, mas outras cidades também teve chuva de pedra, aliás em muitas. A questão é que lá em Lagoa Vermelha foi mais grave, olha aí o tamanho da pedra, olha só, é enorme, é impressionante. E uma cena que se não fosse os estragos seria uma cena muito bonita, porque parece uma grande nevasca. 12h28 minutos agora. Está à procura de emprego? Então chegou a hora de bater perna atrás de uma oportunidade, porque o final do ano é a melhor época para conseguir um trabalho, seja temporário ou fixo. Preste atenção. Durante 25 anos, Jorge trabalhou como motoboy. Mas a moto foi roubada e, para sobreviver, ele faz shows de ilusionismo. É isso aí, mostra aí pra nós. Abre a capa. Como não existe mágica para pagar as contas, ele busca uma oportunidade. Tenho 3 técnicos, técnico em informática, técnico em contabilidade e técnico em transações imobiliárias, né? E estou lutando para arrumar um emprego porque realmente não está fácil. Lojas e supermercados do Rio Grande do Sul devem abrir 7.600 vagas temporárias neste fim de ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A previsão é que 30% dos contratados sejam efetivados.
Esta agência de emprego está com 1.500 vagas temporárias abertas para Litoral e Porto Alegre. A maioria é para supermercados, com salários entre R$ 800 e R$ 1.600. Primeiro emprego, e para aposentados também a gente está dando uma oportunidade. É responsabilidade, comprometimento, então é bastante cobrado em relação à vaga. Querer mesmo trabalhar não precisa experiência. Até o fim do mês, esta rede de roupas deve contratar funcionários para 14 lojas. O pré-requisito é ensino médio completo e o contrato de 3 meses pode mudar. A gente busca aqui pessoas comprometidas, que realmente queiram, né? Questão de não se atrasar, não faltar, isso é muito importante, né? E também o bom atendimento. O caminho até a carteira de trabalho assinada pode estar também nas agências do Cine. Diariamente, empresas cadastram novas vagas no sistema. Gesiane estava desempregada há 3 meses e não desistiu de procurar. Desta vez, conseguiu o encaminhamento para uma vaga de auxiliar de limpeza. É ruim, né? Desempregada, sem dinheiro para comprar as coisas também, até para o Natal, né? Agora vai melhorar tudo, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai melhorar sim. Então aproveita, porque hoje acontece a 6ª edição do Empregar RS. 100 municípios, uma centena de municípios aqui do estado oferecem mais de 3.000 vagas de trabalho. Quase 1.000 são aqui na região metropolitana. Na capital, os candidatos devem procurar o Centro Vida Humanístico, na Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, até às 4 da tarde. E outra, na nossa página do Facebook, a gente também deve ter orientações a respeito dessas vagas, tá? A gente vai colocar logo depois do programa para quem quiser acessar e saber onde que pode procurar para ter outras informações. Gente, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir um horário especial para a retirada do dinheiro das contas do Fundo de Garantia para quem não é cliente da Caixa. E cada cidade tem um horário específico. O atendimento especial vai até terça-feira, sendo que agora no final de semana, em algumas cidades, as agências vão abrir justamente para aqueles que não são correntistas, aqueles que não são clientes da Caixa Econômica Federal. Aí a pergunta, mas espera aí, André, como é que eu vou na Caixa retirar se eu não sou cliente? É porque todo trabalhador com carteira assinada pelas regras CLT, quando ele é contratado pela empresa, automaticamente é criada uma conta para que ele receba o fundo de garantia, para que a empresa deposite 8% todo mês, referente ao fundo de garantia. Para quem trabalhou no emprego há muito tempo atrás, saiu e deixou o dinheiro lá, são as chamadas as contas inativas. E para quem está trabalhando e recebendo, são as chamadas contas ativas. Então vamos aqui ao calendário. Para quem não é correntista, porque para quem é correntista da Caixa, na verdade, para quem tem conta poupança, já recebeu o dinheiro, já recebeu o crédito. Para quem não tem conta poupança, mas tem conta corrente, deve solicitar para a Caixa pelos canais de comunicação, que a Caixa leva 20 dias para fazer o depósito. Mas para o não correntista, que é o que nos interessa a partir de hoje, portanto, para quem nasceu em janeiro, já pode ir retirar o dinheiro. Vamos para a tela seguinte, porque aí a gente tem esse calendário. Aí vai até julho, só a partir de 10 de janeiro. Para quem nasceu em dezembro, não é correntista da Caixa, só vai ver esse dinheiro a partir do dia 6 de março. Sempre lembrando, estamos nos referindo ao saque imediato ou emergencial. Bom, na tela seguinte a gente vai ter aqui informações importantes também. Lembrando que para até R$100, qualquer unidade lotérica usando o CPF e documento de identificação. Tá? Vamos para a tela seguinte, porque na tela seguinte a gente vai ver que quando chegar a R$500, até R$500 por conta, então aí tem que ir na unidade lotérica ou correspondentes, usando documento de identificação, ou seja, carteira de identidade, cartão cidadão com senha. E nos terminais de autoatendimento usando o CPF e a senha cidadão. Tela seguinte, a gente tem aqui o telefone 0800 726 2019. Esse telefone resolve muita coisa, né? Para saber quem tem conta ainda ativa ou conta inativa, todas as informações necessárias, 0800 726 2019. Meio-dia, 33 minutos agora. Hoje é dia de conferir também as ofertas do Magazine Luiza com ela, Mônica Fonseca. Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui no Magazine Luiza da Assis Brasil para conferir de perto as promoções que a Anne, gerente da loja, preparou pra gente. Olha só! É isso aí, Mônica. Nesse fim de semana temos uma TV 50 polegadas
polegadas Smart TV da LG por apenas R$ 1.999 ou 24 vezes sem juros no cartão Luiza de R$ 83,29. Não dá para perder, né? E tem mais oferta, é o Moto G7 Play Motorola por apenas R$ 699 ou 10 vezes em todos os cartões sem juros de R$ 69,90. Não dá para perder, né? E para encerrar, nós temos essa lavadora Consul 12 quilos com uma parcelinha que cabe no bolso, né? São 24 vezes de R$ 54,13 ou R$ 1.299 à vista. Não dá para perder, né, gente? Ofertas assim só no Magazine Luiza. Essas e outras promoções você encontra em qualquer loja do nosso estado. Então não perca mais tempo. Vem pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. Gente, na próxima sexta-feira começa o Teleton aqui no SBT, mas a campanha está no ar e você pode doar qualquer valor acima de R$10 através do site teleton.org.br. Doe agora. Os pacientes da ACD precisam de você e esse ano eu vou ter a honra de representar o SBT Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, nessa edição, neste grande evento que é o Teleton, que a gente tem transmissão no sábado e no domingo. Gente, está na hora de ir embora, mas eu quero assistir em seguida o Débora Futebol Clube, que tem uma história emocionante de superação que a Débora vai contar pra gente. E é claro que eu vou aguardar, quero assistir.